Nós já saudamos a igreja, agora estamos saudando a você que estará ouvindo essa mensagem no YouTube, com a paz gloriosa do Senhor Jesus. Que esta palavra venha encontrar em todos os lares a bênção e a disposição de recepcioná-la para a honra e glória do Senhor. Então nós vamos fazer a leitura da palavra que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 2, vamos ler bem pausadamente, a partir do versículo 25. Então, 2:25. Aí sim, agora sim. Nós vamos ler juntos, né, para viver essa bênção. Porque o pastor Carlos, ele tem uma frase que diz assim: todas as vezes em que eu debruço os meus olhos sobre a palavra de Deus, ela se torna viva diante de meus olhos e eu consigo transcender diante de Deus. Então eu subo até a eternidade para ouvir a voz do Senhor. Esse é o mistério da leitura da palavra. Quando ela é lida não como um livro comum, mas quando eu quero ouvir a voz de Deus, quando eu quero ter um encontro com Deus. Então é dessa forma que nós vamos fazer a leitura. Então, havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E, pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despede em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para alumiar as nações e para a glória de teu povo Israel. E José e Maria se maravilharam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado, e uma espada traspassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E ali estava a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua mocidade. E era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele
a todos que esperavam a redenção em Jerusalém. Até aqui, te louvamos, Senhor, te bendizemos e glorificamos o teu nome no nosso meio. Confessamos que tu és o Deus de nossas vidas. Confessamos, Senhor, de que só faz sentido se adorarmos a esse Deus tão maravilhoso. Só faz sentido se nós a cada dia sentirmos o toque do teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, nos direcionando, nos encaminhando, nos corrigindo, nos dando a cada dia fé para crer que o Senhor voltará para buscar a sua amada igreja. Assim, ministra, Senhor Deus, em nossos corações, da forma que lhe aprouver, no nome poderoso e precioso do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Pois bem, Ágata, o título da mensagem que será postado será Vivendo da Profecia. E para nós, meus amados, minhas amadas, o que nos mantém vivos, o que mantém a nossa fé viva, é exatamente a profecia. O que é a profecia? É algo que vem de Deus. Então, ali expressa um homem e uma mulher que aguardava o cumprimento de uma profecia. Pois bem, então, essa profecia, o tempo vai passar e ela vai se cumprir na vida deles, porque José e Maria vão levar Jesus ali para apresentá-lo diante do Senhor. Lembrando, para que vocês tenham uma ideia, né, amados, é que ao 8º dia, o filho, ele era apresentado do templo ao Senhor. E assim ocorreu. E ali estava um homem que nós já identificamos como Simeão. O Espírito Santo já havia falado que ele não morreria sem ver o Cristo, o Messias, o Salvador. É verdade de que o tempo não é expressado aqui, mas provavelmente ele havia aguardado ansiosamente o cumprimento daquela profecia. Mas se é a palavra de Deus, ela se cumpre. Não há necessidade de se preocupar. Assim ocorre conosco. A palavra de Deus, ela vai se cumprir na minha vida e nas vossas vidas. É aquilo que vem do Senhor, não é aquilo que vem do homem. Basta prestar atenção de que esse Jesus que foi apresentado ali, ele vai cumprir no seu ministério, revelando o Pai, mas ao mesmo tempo, conforme nós aprendemos na escola bíblica dominical hoje, quando ele é sacrificado ali na cruz do Calvário, que ele se ofereceu espontaneamente pelos nossos pecados, quando ele vai expirar, a palavra diz que o véu do templo se rompe do alto a baixo, que foi exatamente a carne de Jesus foi rasgada, nos propiciando agora uma plena comunhão com Deus. Eis que antes os homens eram inimigos de Deus. E Jesus, com a sua morte sacrificial, ele tomou o nosso lugar,
colocou o nosso pecado sobre os seus ombros e nos deu uma tão grande salvação. Cumpriu-se o profético de Deus. E ali, aquele homem, ele viu que no cumprimento do Senhor, ele diz assim: olha, agora eu estou em tuas mãos, Senhor. E agora eu já posso morrer, porque eu vi se cumprir diante dos meus olhos a promessa, que é a vinda do Messias. E meus amados, minhas amadas, algo maravilhoso, porque ele vai e lança pelo Espírito uma revelação. Ele diz assim: olha, ele é luz para alumiar as nações e para a glória do teu povo de Israel. E José e Maria se maravilharam com aquilo. Mas Simeão os abençoa e diz: olha, esse menino, ele é posto para a queda de muitos, mas também é posto para que muitos sejam elevados. Não por acaso, o povo de Israel não aceitou o Senhor Jesus como Messias. Prega-se de que eles esperavam um Deus que os libertasse do jugo romano. Meus amados, era uma necessidade material, mas isso não supria a maior necessidade do homem, que é se libertar do pecado, que é ter a vida eterna. Por isso que cada pregação nessa igreja, ela, além de ser uma mensagem, ela é um ensino bíblico. E como ensino bíblico, é para crescimento na fé, no entendimento, na comunhão, no conhecer, no ter intimidade com o Senhor. E meus amados, e aqui a palavra diz que Simeão não estava sozinho. Tinha ali uma profetisa. E naquela experiência daquela profetisa, a palavra diz que ela dava graças a Deus. E ela começava a falar com todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Está falando conosco também. No dia em que nós encontramos com o Senhor Jesus, no dia em que nós o aceitamos como nosso único e verdadeiro Salvador, da nossa boca só sai um testemunho: Jesus é o Rei da minha vida. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Diga amém. Você está confirmando que Jesus é o Rei. E se é o Rei, Ele quer reinar na sua vida, te mostrando o Pai, te mostrando a forma que você cumpre a sua jornada, te mostrando que há moradas celestiais te aguardando e nós aguardando. Oh, Deus maravilhoso! Oh, Deus maravilhoso! Mas há algo que sobressai nessa mensagem e que nós precisamos trazer para os nossos dias. É que Simeão e Ana, eles de certo que vigiavam. E nós precisamos vigiar, porque o Senhor Jesus, Ele disse que o ladrão, ele vem exatamente na hora que o dono da casa dorme. A sua bênção, a minha bênção, ela se esvai quando nós dormimos. Então nós precisamos estarmos vigilantes, porque o mundo, ele tem lançado a ideia materialista, consumista,
evolucionista, panteísta, que vê Deus em tudo. Mas nós, meus amados e minhas amadas, nossos olhos estão fixos na profecia. Nós estamos vigilantes, porque nós aguardamos a vida do Senhor. Aquele homem, Simeão e Ana, eles aguardavam a vinda do Messias. Então eles estavam debaixo de uma promessa. Eles estavam debaixo de uma profecia. O que é que nós precisamos? Não perca o foco. Os desvios estão aí. As ideias, as mensagens atravessadas estão aí. Mas para nós trabalhamos, estudamos, vivemos família, nos distraímos, sem problema. Mas em nós está ligado um alerta, está ligado o pedido de nossas almas. Ora vem Jesus, tua igreja te ama, desperta em nós a tua vontade. A vida eterna é uma realidade. Está aí, meus amados, não quero entrar nesse pormenor, mas está aí as televisões mostrando pessoas que experimentaram uma quase morte, mostrando que há vida depois desta. Quando a minha alma deixar este corpo cansado, combalido, uma nova vida me aguarda e aguarda cada um de vocês. Quantos partiram essa semana? Há uma preocupação. Partiram para os braços do Senhor? Hoje, inclusive, é muito natural. Você abre, não queria dizer, mas você abre o Face e você vai ver uma sucessão de pessoas que faleceram. E já notou uma coisa? Todas elas se despedem dos seus entes queridos e começam a subir uma escada, subir uma escada, subir uma escada, e ao final, aparentemente, são abraçadas pelo Senhor Jesus para entrar na glória. Será que eles estiveram comprometidos com o novo nascimento? Será que o nome deles estava escrito no livro da vida? É um alerta. Simeão e Ana, eles aguardavam a profecia, se cumpriu. Começaram a anunciar as boas novas. Eu quero dizer para você, igreja, para você que está no YouTube, amados irmãos, amadas irmãs, fale da volta de Jesus. Entregue a mensagem do Evangelho. Mas, pastor Carlos, que mensagem do Evangelho é esta? Basta você dizer para uma pessoa, Jesus te ama. Lembra do exemplo que nós citamos aqui? Estava eu vindo do escritório, não sabia, de repente, quer dizer, a nossa caminhada às vezes não é perfeita, né? De repente vinha a Beth atrás. Fazer, né? Não orei, tinha que ter orado, né? Mas estava vindo a Beth. Eu passei perto de um senhor que estava ali, perto de casa, na calçada. Ele estava muito, mas muito bêbado.
E eu disse para ele, Deus te abençoe. Talvez aquele homem há muitos anos ninguém falou com ele. E ele pegou, começou a dar de mão, né, Beth? Começou a dar de mão, dar de mão, dar de mão. Eu continuei minha caminhada. Falei, ele deve vir atrás de mim, deve me bater. Continuei caminhando. Quando eu andei alguns passos à frente, aí ele disse assim, oh, muito obrigado, Deus te abençoe, muito obrigado. Aí é que ele entendeu que ele tinha recebido uma bênção. Mas ele não soube, a minha bênção foi dobrada. E eu sempre digo isso e eu estava dizendo para a Beth, sabe por quê? Todo esse mundo de pessoas que está aí na rua, entregue a sua própria sorte, entregue aos vícios. Um dia foi um bebê, um dia foi agasalhado nos braços de uma mãe, todo mundo ficou feliz. Hoje, as pessoas mudam de calçado. Por que isso? Anuncia Jesus, fala de Jesus. Que Deus possa nos abençoar ricamente. Fica essa mensagem para você, aplica isso, viva do profético. O profético não vem do homem, o profético vem de Deus. E o profeta, ele entrega aquilo que Deus manda. Amém? Que Deus possa nos e os abençoar. Glória a Jesus.